Este Planeta Parasita é um daqueles filmes bem enigmáticos que acaba de entrar no catálogo do Prime Video. Nessa história nós temos uma mulher que acabou ficando presa em um planeta remoto, onde quase todos os seus companheiros acabaram morrendo e ela está com a memória completamente embaralhada. Mas o que será que aconteceu? A história do filme pode sim ser bem confusa para algumas pessoas, né? Principalmente o seu final, que fica com alguma coisa ali meio em aberto, algumas coisas ali que cabe interpretação. Por isso hoje eu vim falar sobre este filme em um primeiro momento sem spoilers, falando sobre contextos mais amplos ali do filme, sobre coisas mais amplas ali para não dar spoilers, e depois em um contexto ali com mais spoilers, falando sobre o final e o que eu entendi do final ali, fazendo o meu final explicado ali, explicando o que eu entendi deste final. Mas antes peço que vocês comentem aí embaixo o que vocês entenderam do filme e também comentem o que acharam dele. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se gostarem do conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo sobre os principais lançamentos da semana no streaming e muitos outros conteúdos. Sem mais enrolações então, peço que vocês se ajeitem aí na cadeira, fiquem bem confortáveis, cuidado aí com planetas misteriosos e vamos juntos falar de Ash, Planeta Parasita. Nessa história nós vamos ter a Ria, que acorda desnorteada em uma base humana em outro planeta, no qual está completamente uma bagunça, né? Essa base está completamente bagunçada, praticamente ali todos os companheiros dela estão mortos, ela está com a memória completamente embaralhada ali, com uma dor de cabeça bem grande ali, e está tudo um completo caos. Mas Brion, que estava ali em órbita naquele planeta, né? Estava orbitando aquele planeta, desce para auxiliar. Só que nem tudo é o que parece. Se tratando de uma ficção científica com terror que se passa exclusivamente em apenas um local ali, claro, tem algumas vezes que eles saem dessa base, mas ele vai se passar quase que exclusivamente dentro desta base. Então, por conta desses fatores, este filme me chamou bastante atenção, até pela sua premissa, esse mistério do que de fato está acontecendo naquele lugar. Ao longo do filme nós vamos ver que ele vai jogando algumas pistas para nós, alguns detalhes da trama e também o background de todo este universo como um todo, né? Do universo ali que ele está nos apresentando. O que pode sim ser algo interessante, mas também desde esse início já dá para perceber bastante o principal problema de Ash. É muito difícil você manter a narrativa muito interessante quando você está em apenas um ambiente com poucos personagens. Claro que isso pode sim ser potencializado por conta de todo esse mistério que está rondando essa personagem da Ria e também depois do Brion, que entra nessa história, que é para ajudar ela, mas também entra de uma certa forma para confundir ela e confundir a gente que está assistindo o filme. Porém, o filme como um todo não encontra maneiras de sustentar o seu enredo, ele cria artifícios ali, muitas vezes fracos, para conseguir fazer com que essa trama continue a girar, para que ele consiga continuar contando essa história. Então, em muitos aspectos, nós vamos estar assistindo o filme e nós vamos pensar, caramba, que filme chato, porque ele é muito arrastado. E eu tô dizendo isso de um filme de 1h30. Talvez meu cérebro já tenha ido pro saco, mas eu achei esse filme bem chatinho e bem arrastado. O mistério consegue nos manter querendo saber o que de fato está acontecendo, mas eu acho que é muito mais porque nós somos curiosos mesmo, né? Nós humanos, nós somos curiosos. Nós temos essa coisa de nascença, né? Então a gente tá curioso pra saber o que tá acontecendo no filme, muito por conta da nossa natureza curiosa, e não tanta porque o filme está instigando a gente a ficar curioso, a querer saber o que está acontecendo. Entende o que eu tô dizendo? E assim, o filme ele tenta, né? Ele tenta fazer essa criação de expectativa, essa criação ali desse mistério, né? Ele tenta através de flashes, através também de cenas desconexas ali ao longo do filme ali, mas ele não consegue ter uma base sólida, né? Ele não consegue ter este roteiro sólido para ajudar a montagem nesses aspectos, né? A montagem nesses aspectos funciona bem, porque a gente vai vendo flashes ali de coisas ali que pode ter acontecido ou não, a gente fica meio confuso se aconteceu ou não, e isso cria uma expectativa na gente. Só que a base do filme como um todo não é uma base sólida. Então, a gente, por mais que a gente vê essa cena, depois a gente meio que descarta ela, porque a gente não tá mais ligando tanto, entende? Pelo
Pelo menos é isso que eu senti ao assistir o filme. Eu fui criando diversas teorias na minha cabeça do que seria a resolução desse filme, muito por conta também de outros filmes de ficção científica, outras séries, outros livros terem coisas parecidas, né? Não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoilers aqui, mas eu acho que o filme ele entra também em uma parada de tentar sair um pouco da mesmice, o que é muito interessante. E o filme ele vai criar um paralelo, e eu digo de certa forma criar um paralelo, né? Ele vai tentar criar esse paralelo, ele vai criar esse paralelo de certa forma, podemos dizer assim, com a nossa realidade atual, né? Com algo que se assemelha bastante à natureza humana, né? Então ele vai criar esse paralelo no final. Não vou entrar em muitos detalhes agora, porque isso é trabalho para a zona de spoilers. E em falar na zona de spoilers, eu quero abordar um pouco mais sobre essa natureza humana, sobre esse paralelo que o filme faz e também sobre o final do filme, explicar o que eu entendi com aquele final que é enigmático de certa forma, mas ainda assim ele se encerra da sua maneira. Então eu peço para todos que não assistiram o filme ainda, vão lá assistir, depois vocês retornam aqui para ver o que eu entendi mais sobre o filme como um todo. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum lançamento, nenhum vídeo maravilhoso aí, diversos conteúdos para vocês. Comentem aí embaixo se vocês vão assistir o filme. Por conta do que eu falei aqui, fiquei curioso, mesmo que você não tenha gostado tanto do filme, fiquei curioso para assistir. Aconselho sempre vocês a assistirem, até para ter as suas próprias conclusões sobre o longa, né? Bom, para aqueles que ficam agora, para aqueles que já assistiram o filme ou que não ligam para spoilers, vamos entrar na zona de spoilers. Então, vamos lá. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Bom, na trama do filme nós podemos ver bem, né, que eles estavam procurando alguma coisa no planeta, né? Nós vemos ali eles procurando, saindo ali na busca de alguma coisa, e eles de fato acham essa outra coisa, né, que é essa base ali que parece uma base feita por outros seres, né? Então alguns outros seres fizeram a base ali deles, ou eles cavaram ali e tudo mais, e é nesse momento que tudo começa a dar merda, né? Porque ele joga uma pedra lá, a pedra volta na cara de um dos membros ali, ele vai de vral, né? A Ria, que é essa nossa protagonista, ela é uma mulher que está realmente bem preocupada com o nosso planeta Terra. Ela vai falar bastante ali sobre isso, né, sobre como o planeta Terra foi pro saco. A gente vê uns flashes ali também mostrando bem isso, como o planeta Terra foi de vral, né, ou está indo de vral. E aí ela pega uma gosma que ela entende que pode ajudar a humanidade, né, seja curando a Terra, ou seja ali entendendo um pouco mais como funciona aquela gosma para eliminar a gosma e eles conseguirem se mudar para aquele planeta. Mas na verdade aquela gosma não era uma gosma comum, era sim um parasita que começa a entrar em seus companheiros, controlá-los e faz com que ela seja obrigada a matá-los, até que entra nela, né, e vai controlar ela também, só que dessa vez controla ela pra matar a Clark ali, que era uma outra membra da tripulação, que ela achava que era essa membra que tinha ficado maluca, né, e matado geral, mas na verdade não, na verdade foi a Ria, né. Bom, e aí entra uma outra coisa que eu acho engraçada desse filme, é porque ela descobre a trama através ali de um diálogo que ela tem com esse parasita, né, com esse ser ali que tava controlando a mente dela, né? Esse parasita ele criou o Brion ali, o Brion já tinha morrido, né? Mas esse parasita criou ele ali pra meio que controlar ela também, e ela tem um diálogo com ele, o que é uma autoexposição gigantesca, né? O filme praticamente se explica neste momento aqui, pelo que eu entendi, e aí eu peço que vocês comentem aí embaixo se eu estiver falando alguma cagada aqui. Aqueles seres estavam no planeta antes desses humanos chegarem, e aí a gente pode entrar em duas teorias: ou eles chegaram antes naquele planeta, mas eles não são originários de lá, né? Então eles também são colonizadores, ou eles são nativos daquele planeta, o que eu gosto mais dessa teoria de eles serem nativos desse planeta, o que entra bastante naquele aspecto de parasita, porque quem de fato é o parasita nessa história? Porque na verdade o parasita nessa história é o ser humano, mas os humanos destruíram o planeta Terra, né? As pessoas estavam um pouco se lixando, o que importa é construir, é vender, ganhar muito dinheiro, o planeta que se dane, sabe? E é justamente isso que aquela gosma fala pra Ria, que ela é igual à espécie dela, né? Que ela quer apenas pegar aquele planeta que já está habitado, que esses seres, né? Tem muito isso em ficção científica, que são esses seres que têm a consciência coletiva, né? Eu acho que tem um nome pra isso, mas eu esqueci agora, mas eles têm a consciência mais coletiva. Esse parasita, não sei bem se é isso mesmo que o filme quer mostrar, que a gente vê que tem vários buracos, e esses buracos se unem, né? Mas não entendi muito bem essa parte. Bom, e esse parasita ele fala, né, que eles vêm cultivando esse planeta, eles vêm fazendo com que esse planeta fique perfeito para que eles consigam viver tranquilamente nesse planeta, porque eles estão lá
antes dos seres humanos. E aí os humanos querem chegar lá e destruir tudo, né? E nós, como brasileiros, nós entendemos bem isso, né? Porque nós sabemos da história do Brasil, existiam povos originários vivendo aqui no Brasil tranquilamente, e aí os portugueses chegaram, eles começaram a colonizar o Brasil, né? Então eles mataram bastante indígenas, né? Esses povos originários, também destruíram bastante a flora e a fauna dessa região que nós vivemos hoje, né? E isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque é basicamente o que os humanos fariam novamente neste planeta ali que nós vemos nessa história, sabe? Então eu acho que isso é um paralelo bem interessante. Eu acho que pra gente que é brasileiro fica ainda mais claro, né? Porque a gente sabe bem como é a história do Brasil, né? Como ela foi construída, a história do Brasil, com sangue, desmatamento e tudo mais. E nós entendemos um pouco mais sobre o filme, né? Porque o filme ele quer passar um pouco isso, sobre essa parte do colonizador, né? Porque no final das contas os humanos são colonizadores nesse planeta que já estava habitado. Então, por mais que o filme ele tenha sido sim arrastado por muito tempo, não conseguindo fazer com que eu ficasse completamente interessado na sua proposta, eu acho que isso muda de certa forma quando o Parasita ele começa a trocar essa ideia com a Rhea, né? Quando ele começa a criticar bem esse aspecto humano. Eu acho que é uma crítica válida, mas é muito daquela coisa, né? Uma crítica bem interessante em um filme que é ruim pode ficar um pouco batida, né? Pode passar batida no caso, porque o filme ele é tão ruim, a gente fica tão de saco cheio que nós nem ligamos pra crítica que ele está fazendo. E eu não tô dizendo que esse filme é ruim, eu não achei ele ruim, eu achei ele mediano, medíocre ali, realmente, ali no maior tom da palavra, ali no sentido mais puro da palavra, medíocre, né? Ele é mediano, nota 5, é que é triste dar nota pra filme, mas enfim. Esse filme tem sim coisas bem legais, ele usa muito bem o gore dele pra contar essa história, pra fazer essa parte do terror. Eu acho que isso é uma parada interessante de pontuar. O terror desse filme é sim legal, a maquiagem dele é legal ali pra mostrar os monstros. O problema é como o filme se constrói e constrói esse mistério. Então as partes de terror ali, as partes ali que é pra dar medo, o filme ele consegue entregar bem. Esse Parasita consegue entregar bem isso de certa forma. O problema maior mesmo realmente é quando o filme ele tenta construir esse mistério, porque eu acho que ele não consegue fazer isso de uma forma tão bem feita, o que faz com que eu não queira acompanhar essa história até o final. Bom, e este foi o final que eu entendi, né? Então após a Rhea conseguir eliminar aquele parasita do organismo dela, utilizando aquele robozinho maravilhoso ali, né? Ela luta com o Brion, que estava possuído pelo parasita, que é muito interessante, né? Nessa parte a maquiagem, ela, mano, assim, se sobressai. É realmente um monstro bem maluco, um monstro bem nojento mesmo e grotesco, o que eu acho bem interessante ali. Mas, como eu disse, né? A parte de terror do filme é boa, mas o mistério não é tão bem feito assim, mas essa parte eu gostei. Então ela consegue lutar contra esse monstro, ela consegue vencer esse monstro e consegue fugir na sua nave. Então, no final das contas, por mais que ela tenha conseguido fugir, o parasita cumpriu o seu dever ali, cumpriu com o seu propósito de expulsar esses humanos de lá, né? Seria essa pessoa que chamaria mais pessoas para destruir aquele planeta para sempre. Só que a gente pode pensar em outros dois cenários também. Tem uma parte em que a Rhea, ela apaga, né? O coração dela para e depois ela volta. Talvez aquilo ali tudo tenha sido ainda coisa da cabeça dela, então talvez ela ainda esteja sendo controlada pelo parasita, no caso. E também tem uma outra possibilidade de que ela vá pra Terra novamente, chame outras pessoas e vão lá destruir esse parasita e colonizar esse planeta, né? Mas como a gente não vai ficar criando teorias além do filme, eu acho interessante de se fazer, não critico quem faça isso, eu também faço muito isso, mas como não é a proposta do vídeo aqui, não ficar criando teorias tão mirabolantes assim, né? Mas como eu disse, é muito importante que vocês comentem aí embaixo se vocês têm outra percepção, tiveram outra percepção deste final, né? Então, entendi outra coisa, comenta aí embaixo. Por mais que eu tenha tido uma opinião diferente da sua, uma visão diferente da sua, não quer dizer que eu vai estar errado ou nem você vai estar errado. Talvez sejam duas visões diferentes do mesmo filme, isso é muito bonito, isso é muito legal, é a magia do cinema, né? Então comentem aí embaixo a sua teoria, comentem aí o que vocês entenderam desse final pra gente trocar essa ideia maravilhosa. Aí vamos trocando essa ideia bem legal. Porque no final das contas, talvez nem seja pra gente entender o filme realmente, né? Seja só pra gente apreciar, o que é maravilhoso também. Mas eu quero saber também o que vocês acharam do vídeo e do filme. Então comentem aí também se tiver alguma dica, sugestões. Comentem aí que eu vou ficar muito feliz em ler. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, muito importante, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso. Lançamentos da semana, sempre que tiver, eu vou fazer um vídeo aí pra vocês dos principais lançamentos do streaming, né? Também não esquece de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante, ajuda o canal a crescer, sem contar que é uma métrica bem interessante, que assim eu entendo que vocês estão curtindo e trago cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, porque tem conteúdos bem legais por lá. Também eu tô postando cortes de alguns vídeos que eu tô fazendo aqui. Também no Instagram
Instagram eu tô postando algumas notícias bem legais por lá também, alguns textos curtinhos ali só pra vocês se manterem informados, né? Bom, é isso, queria agradecer a paciência de vocês e também por ficarem nesse vídeo até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!